Eu não posso contar com você. Dependendo do Vasco, você tá morta. Olha aqui, ó. Eu já quero que o Pedrosa fale sobre esse jogo. Ganhou ou perdeu? Perdeu. Fala agora ou Pedrosa amanhã? O que é? Tá Sobre aqui. o quê? Sobre o Vasco? É. 0,02 de chance de cair. Não, mas eu não tô falando disso, não. É porque o pessoal, todo mundo tá falando, entendeu? Não, Parece até que não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 times antes do Vasco. Gente, é só bateu fazer 45. uma conta, cara. E o 45 sempre foi nunca foi muito mais do que Mas isso. poderia mudar, mas assim... O vexame do Vasco no Campeonato Brasileiro é se ficar fora da Copa Sul-Americana. É isso. Aí você tem vexame. Isso é Tem que vexame. ser cobrado por causa disso. O número amarelinho é a Copa Eu Sul-Americana. vou ser Nesse muito momento sincero. o Vasco está classificado. Tudo que está acontecendo entre os cariocas, eu imaginava. O Vasco, teoricamente, meio de tabela. Vamos lá, Botafogo brigando por Libertadores, Flamengo e Palmeiras brigando por título. Eu já imaginava, Fluminense também brigando por Libertadores. É isso. Não está dando nada diferente do que a gente imaginou no começo do Campeonato Brasileiro. É só voltar aí na nossa tier list no começo do ano. Agora aqui você tem uma coisa, né? O quê? Dezembrou, ema, cada um com o seu problema, né? Sim. Se o meu time não fizer a parte dele, Sim. que eu tenho que fazer a minha, o quê? Orar, rezar. Olha aqui, ó. Ontem eu queria o quê? Que eu quero que o Vasco ganhe a Copa do Brasil, porque eu tenho um vascaíno na minha casa. Que a família toda é Vasco. No final do ano. A família é Vasco. Entendi. Eu vou perder ele 3 dias? Vou. Provável. Ele vai sumir. Sem Os camisa. WhatsApp, que quando eu tô... Coisa fica só 4 horas fora do ar, Só dá um vai check. ficar 3 dias e eu deixo. É só um Porque checkzinho. eu faria o mesmo, entendeu, Vene? Vai viver tua vida, garoto. vai Só lá. um check, ok. Pior se você receber mensagem de um amigo, ó, o WhatsApp dele caiu. Aconteceu com você, Fernando? Eu não sabia. Que operador é a dele, velho? Mais uma vez. Depois É isso aqui que eu tenho que passar. Aí, o jogador não pode ser cobrado. Aí eu tô aqui, ó, botando minha cara aqui, ó. Como é que não pode? Eu sendo ridicularizado aqui. Há 4 anos nesse programa. Aí eu não posso cobrar, não pode falar. Claro, não vou falar. Vou falar muito. Não é pouco, não. Sentimento terrível, Pedro. Tem dia que é noite, Vene. Vasco de uma forma geral. Vamos falar do jogo? O jogo é simples, gente. Venceu a equipe que é mais equilibrada, não só dentro da partida de ontem em São Januário, mas durante a temporada inteira. Para quem não se apegou e se apega só a nome, para quem não acompanha o futebol, acha que é um absurdo o Mirassol ter vencido o Vasco. E hoje não é absurdo o Mirassol vencer nenhum time no futebol brasileiro. O Mirassol tem 66 pontos no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que não perdeu em casa ainda. Só Flamengo e Mirassol conseguiram isso. É uma equipe que tem mais pontos do que mais da metade do campeonato. Está na 4ª colocação, classificação direta para a Copa do Brasil. O trabalho do Rafael Guanais durante a temporada inteira é um trabalho de consistência, de equilíbrio, de um time que sabe jogar quando tem que jogar de forma reativa, tem os mecanismos para isso, que sabe atacar de várias formas quando tem a posse de bola. Não à toa, como eu disse aqui, tem um dos melhores, se eu não me engano, é o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E cada vez mais você vê o Mirassol consistente, porque também, além do grande trabalho que todo esse time fez, com diretoria, com estrutura, com o Guanais e com esses jogadores, teve mais tempo também durante a temporada para poder se preparar. O Mirassol só jogou o Campeonato Brasileiro na temporada mais, digamos assim, no momento mais importante do ano. Então isso também faz a diferença e sobra fisicamente. Num campo pesado como estava de ontem e como também foi contra o Inter, o Mirassol sobrou diante do Vasco. O Rafael Guanais sobrou em plano de jogo em relação ao Fernando Diniz. E tudo que eu falei aqui do Mirassol é ao contrário do que o Vasco vive nessa temporada. O Vasco é um time que tem um dos 4 melhores ataques do campeonato e uma das 4 piores defesas. O Vasco é um time de desequilíbrio, que nas últimas 11 partidas perdeu 6 e venceu 5. Nem empatar consegue empatar. É um time que oscila, é o 8 ou 80. E mais uma vez ontem, a gente viu isso acontecendo. O Vasco fez uma péssima partida ontem? Não. O Vasco fez uma partida ruim ontem? Não. O Vasco fez um primeiro tempo de equilíbrio, em que colocou o Walter para trabalhar dentro de casa contra uma equipe muito bem ajustada, muito bem organizada. E no segundo tempo, até teve 10, 15 minutos ali de uma superioridade também. Teve principalmente uma bola com o Paulo Henrique, que o Walter faz outra grande defesa espalmando para cima. Só que o Mirassol, e aí repito,
vem o plano de jogo, o Rafael Guanais foi muito inteligente, porque ele não só já tinha modificado a equipe dentro de campo sem mexer, mas ele também mexe antes do Diniz. E aí entra o grande erro do Diniz dentro da partida. Ele demora e muito a mexer. Não é pouco, não. Ele demora muito. O Mirassol faz 2 trocas e aí o Piton se machuca. Essa lesão do Piton, acho que é um caso à parte que a gente vai comentar aqui, ela é cruel para o Vasco, não só para a sequência da temporada, mas para o momento do jogo também. Não necessariamente o Mirassol melhorou porque o Lucas Piton saiu, mas quando entra o Pumita e entra frio, ficou muito claro. O Pumita acaba errando um passe ali de cabeça, o Carlos Andrés Gomes também se desliga da jogada, ele dá o passe e corre para poder fazer o corredor, e aí o Mirassol pega no contragolpe. Transição ofensiva, que é um problema do Vasco. O Vasco não consegue fazer transição defensiva. O Fernando Diniz tem muito problema nesse sem bola. Eu já falo isso aqui há muito tempo. O Mirassol vai cirúrgico, faz o primeiro gol. Depois do primeiro gol, aí o Diniz vai pensar em mexer. Ele coloca o David, coloca o Tietê e só depois coloca o overhead. Em um jogo que claramente, e tiveram alguns momentos que o Vasco conseguiu colocar a bola na área, e naquele momento ali, faltava o cara para botar a bola na casinha. O jogo já estava se desenhando para um overhead que ia precisar nessa bola aérea ajudar o Vasco da Gama. Tanto é que a melhor chance do Vasco dentro do segundo tempo acontece num cruzamento do Robert Renan, o Verratti escora de cabeça, ganha a bola aérea e o David perde o gol. Seria 1-1, o Vasco poderia ter empatado e até virado, porque foram 8 minutos de acréscimo. Mas não, desperdiçou a oportunidade e, mais uma vez, na transição ofensiva, na profundidade que o Vasco tem, muita dificuldade nessa transição defensiva, o Mirassol foi lá e foi letal. Acho que o Léo Jardim falhou, junto com o Robert Renan, uma falha conjunta, mas mais do Léo Jardim do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que o Robert Renan esperou o Léo Jardim sair na bola em profundidade, porque a bola era do goleiro. E quando o Robert Renan espera, ele até atrasa um pouco a passada e o Léo Jardim não sai do gol. A gente sabe que ele é um baita goleiro, ele é top, ele não é um problema para o Vasco, mas ele é um cara que tem muita dificuldade em saída de gol. Então, o jogo de ontem, gente, venceu quem é melhor. Venceu não quem tem o melhor papel, não quem tem os melhores nomes ou o melhor investimento, mas quem é melhor preparado durante 2025 inteiro. E o Mirassol deu um banho no Vasco da Gama em relação à organização durante a temporada inteira. Foi isso que aconteceu. Não tem a tragédia até arrasada do Grêmio, do Botafogo e do Juventude, que o Vasco não jogou nada. A questão é, ontem venceu o melhor time. Agora, pro campeonato de forma geral, só para finalizar, eu acho que o Vasco, se ficar fora da Sul-Americana, não vou nem falar de rebaixamento, se ficar fora da Sul-Americana é uma tragédia, é uma regressão, porque ano passado conseguiu ir para a Sul-Americana, foi para a semifinal da Copa do Brasil com um time pior. O time desse ano é melhor, tem mais investimento, e aí? A torcida que apoia, que esgota ingresso, que já tem 50 mil ingressos lotados no Maracanã, qual é a resposta desses jogadores que esses jogadores vão dar? Mais uma vez, é um elenco que só joga quando a água está batendo na bunda. Então, pro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, que a cabeça do torcedor já está lá, o que te garante que o Vasco vai fazer uma grande partida? É 8,80. É um time que você não sabe do que esperar. Equilíbrio. É um problema do Diniz? É um problema do Diniz, mas é um problema principalmente desse grupo de jogadores que não assume a responsabilidade quando precisa assumir. Até que eles me provem o contrário, eu vou falar isso aqui o tempo inteiro, que o Vasco está no seu 3º ano seguido, brigando na parte de baixo da tabela. E com a perna imobilizada, essa é a imagem que a gente está transmitindo na tela da sua televisão. As imagens são da BTB Esporte, não são não? São de quem? É nossa mesmo. Porque perfeito. Muito bem, é assim, é extremamente, entre aspas, normal. Eu vi de perto, Flamengo e Mirassol no Maracanã, o Mirassol faz um grande campeonato e não é à toa que está lá na Libertadores da América. Então você perder para o Mirassol, independentemente de como tenha sido, eu acho até que o Vasco fez uma boa partida, é normal hoje em dia. E é isso, eu acho que o torcedor vascaíno precisa cair um pouco na real, que não é nenhum absurdo nem terra arrasada. Agora, o pior da noite para mim, a gente acabou de ver aí nas boas imagens do Rony. O Lucas Piton saindo de muleta, provavelmente algo muito sério no joelho, porque ele não conseguia nem andar direito, estava chorando após a partida e pensando, obviamente, na semifinal da Copa do Brasil. Acho até que o reserva imediato dele, Pumita, pode dar conta do recado, até porque o Pumita, o melhor momento dele no ano foi justamente atuando na lateral esquerda, improvisado. Só que quando você perde o Lucas Piton, que é o titular da posição, e entra com o Pumita, você fica sem um reserva imediato. E aí ele vai fazer o quê? Vai improvisar um outro jogador, caso aconteça o pior com o Pumita também, vai botar o Vitor Luiz, que é pouco utilizado por ele, ou vai botar, por exemplo, o Leandrinho. As clínicas do Piton, Pedrosa? Sempre quando acontece uma entorse assim, o joelho incha. Então, você fazer o exame logo depois pode ser inconclusivo. Então, eu acredito que nesse momento, o departamento médico do Vasco está avaliando, foi uma entorse de fato que ele teve. E assim, gente,
vou falar o português, claro, dificilmente o Lucas Piton vai jogar a reta final da temporada. Não, gente, Imobilizado esquece isso, ali cara. de mulher. Tem que torcer né? para não passar por cirurgia. O jogador, é isso aí, tem que torcer muito para não ter rompido o LCA. É isso. Porque, infelizmente, quando ele cai, ele já cai gritando, o banco de reservas, o departamento médico, e é aquele grito que é muito característico. Você viu assim. os jogadores do Mirassol desesperados? Assim? Ele coloca a mão aqui, atrás do joelho, que é geralmente o momento que a gente sente aqui. Eu falo isso por experiência própria, infelizmente já tive essa lesão. Claro que atleta é completamente diferente, recuperação, estrutura corporal e tudo mais, mas é o momento quando você coloca a mão aqui e com o desespero que ele gritou ali, O negócio é ele. parece ter sido algo sério, A parece ter percepção sido do atleta ligamento. que tem uma certa experiência, então não é Exato. tão velho quanto se parece, né? Exato. Ele é mais novinho, mas já é um cara muito rodado, muito experiente. O cara, quando cai já nessa coisa, nessa reação muito espontânea, Sim, ele já sabe o que talvez possa esperar por ele, né? sim. Inclusive, é um jogador valorizado no mercado. Era um jogador que o Vasco poderia pensar em negociar. Tem esse lado também. É uma pena, assim, é uma pena. A perda do Lucas Piton ela é muito importante para o Vasco, eu sempre falei isso aqui. Os 11 completos do Vasco, o Vasco tem um time bom. Quando perde 1, 2, 3 jogadores, desce muito de nível. E nesse caso da lateral esquerda, com todo respeito ao Pumita, que fez até alguns bons jogos ali naquela posição, Mas ele não desce conta. muito. E tá aí, você vê nesse momento as palavras de Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e também o Vene Casagrande sobre a possibilidade de um ligamento cruzado anterior do Lucas Piton ter ido para o espaço, né? O Piton, ele da maneira que ele caiu, eu até falei com vocês ontem no vídeo, que é bem típico, né, de quem lesiona o ligamento, mais conhecido como LCA, ligamento cruzado anterior do joelho, né? E foi o joelho esquerdo, que é a perna predominante ali do Lucas Piton, a perna forte, digamos assim, do lateral esquerdo vascaíno. E, cara, você perder o Lucas Piton ali, assim, LCA é pelo menos uns 7, 8 meses. A gente conseguiu ver alguns casos, né? O David voltou rápido, o Pedro, jogador do Flamengo, fez 7 meses e meio, mas ali uma recuperação recorde. Eu acho que depende muito mais, né, de como o corpo do jogador vai responder. Mas o Lucas Piton, pela maneira que ele caiu, já chorando e saindo mancando de muleta, no caso, eu acho que possivelmente ele rompeu o ligamento e vai ficar de fora pelo menos em uns 7, 8 meses. Lembrando que no Vasco, o David teve essa lesão, o Jair e também o Paulinho, né? Jogadores que tiveram essa lesão. O Jair 2 vezes, inclusive. Quando ele voltou, logo depois acabou novamente rompendo o ligamento. Depois daquela entrada criminosa que ele sofreu. Não lembro qual foi o jogador que fez isso com ele. Eu acho que foi Vasco e Vitória, não lembro ao certo. Mas, cara, foi complicado demais essa perda aí do Lucas Piton, um jogador importante e que é titular incontestável, líder de assistências, e o Vasco perdendo esse jogador para a reta final e podendo até perder, inclusive, para o restante da temporada. Lembrando que, se for ligamento, ele vai ficar fora pelo menos até o mês 6, mês 7 ali da temporada de 2026. Então o Vasco automaticamente já tem que pensar também em um lateral esquerdo para a próxima temporada. Torcer que não seja ligamento cruzado anterior, mas eu acho que dificilmente vá fugir disso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!